Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que tivemos de aqui estarmos, que possamos ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Graças a Deus e que assim seja. E, sem mais delongas, passarmos para a Valéria, que vai falar sobre Em Busca da Perfeição. Vamos lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem vai nos assistir também aí, nosso canal no Facebook, no YouTube também. Vamos falar sobre perfeição, né? E a gente fica assim, perfeição, né? E aí a gente pensa na nossa vida, a gente pensa no mundo, né? Que a gente vive, nas coisas que a gente vê. E aí tá lá, né, a recomendação de Jesus, sede perfeitos, né? E se eu perguntar aqui para cada um de nós, né, o que cada um de nós entende como perfeição, né? Cada um vai ter uma definição, um conceito, né, do que seja essa perfeição. Então, será que a gente consegue, né, me inspirando aí no Sandro, né, que começa as palestras fazendo as perguntas, será que a gente consegue ser perfeito? Será que a gente consegue aqui, nessa encarnação nossa, com todas as limitações que a gente tem, num planeta de provas e expiações, onde a gente vê tantas coisas ainda, né, difíceis da gente compreender, difíceis da gente aceitar, falar em perfeição, mas o que é isso? Que perfeição é essa? E aí, para a gente começar a nossa conversa, vamos definir aqui uma definição, duas definições de duas palavras aqui que a gente precisa entender. Definição lá do dicionário, né? Perfeito. O que é perfeito? Perfeito é um adjetivo em que não há defeito, né? Algo que é ideal, que é impecável, que está terminado, sem falhas, completo e absoluto, né? Isso é uma coisa perfeita, isso é o conceito de perfeito. Outro conceito, outro adjetivo, perfectível, que se pode aperfeiçoar, que é suscetível de ser aperfeiçoado, que pode ser melhorado, que se consegue aperfeiçoar, que está sujeito a melhorias, né? Então, são dois adjetivos que a gente aqui, ao longo desse estudo, a gente vai ver, vai entendendo melhor. E lá no final, vamos ver se a gente consegue se achar, se a gente consegue definir, né? O que é essa questão? Onde a gente se encaixa nisso, né? Se a gente é perfeito ou se a gente é perfectível. Então, vamos deixar esses dois conceitos aí na nossa cabeça e no finalzinho a gente volta a falar sobre eles. E para a gente seguir aqui, vamos lá no livro dos Espíritos, no capítulo 12, que está dentro lá das leis morais, que fala sobre a perfeição moral, né? Aí é o item que vai falar das virtudes e dos vícios. E aí, tem lá na questão 893, Kardec pergunta, né, aos espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes, né? O que é a mais meritória? Qual é, né, o sublime aí das virtudes? A mais meritória de todas as virtudes. E aí eles vão nos responder. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada, né? Olha que resposta, né? Todas as virtudes têm seus méritos. Todas são indícios de progresso no caminho do bem. E aí é outra palavra que a gente vai lá e vê qual é a definição. O que é indício, né? Indício é o que indica. É a probabilidade, é o sinal, é o traço, né? Então, é um indício disso aí, né? De que a gente está aí no caminho do bem. Mas a virtude,
a virtude sempre que é a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. E nós, meus queridos, né, nós sabemos, nós estudamos, a doutrina nos esclarece, qual é o nosso estágio evolutivo atual, né? Nós temos mais tendências a serem trabalhadas, a serem superadas. Nós temos muito ainda dentro de nós o orgulho, o egoísmo, né? Aquele apego ao egoísmo, às nossas opiniões pessoais, a forma como a gente acha, a forma como a gente entende a vida, como a gente compreende, né? A gente é muito apegado a isso, a essas opiniões, a esse ego, né? Ao egoísmo. A gente tem isso. Isso ainda está acima das nossas virtudes. E o que nós temos que trabalhar aqui, a finalidade da nossa encarnação, a nossa missão de cada um aqui, quando encarna, quando está aqui, num corpo material, quando está em contato com a matéria, é exatamente essa. É trabalhar para que as virtudes, né, estejam acima desses vícios que a gente traz. Mas isso é um processo, né? Não é da noite para o dia que acontece, não é numa única encarnação. Nós estamos aqui aprendendo a doutrina e nós sabemos quanto esforço, né, nós temos que ainda fazer para a gente se vencer. Para a gente vencer aí, como sempre diz a Ângela, esse homem velho, esses velhos hábitos que a gente traz, esses condicionamentos aí de várias e várias encarnações, porque essa aqui não é a nossa primeira encarnação e não será a última, né? Nós já viemos aí. Então, nós hoje somos o somatório de todas as experiências, vivências que nós já tivemos aí em encarnações anteriores. E dentro do item no Evangelho, quando fala do esquecimento do passado, as pessoas às vezes questionam. Mas se existe a reencarnação, não seria melhor lembrar, né, das minhas existências anteriores? Olha a dificuldade. Se a gente já tendo uma recordação vaga, se estudando, se conhecendo, a gente sabe das nossas dificuldades. Imagina se a gente soubesse com detalhes, minúcias, de saber que a gente está de novo ali naquele núcleo familiar, né? Sem lembrar com clareza, a gente já tem ali, né? Todos nós experimentamos ali no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, simpatias e antipatias, né? Tem pessoas que a gente gosta, ou amigos, né? Que a gente simpatiza, a gente gosta de estar perto, a gente quer estar próximo, mas tem outras pessoas que às vezes dentro da nossa casa a gente não consegue ter, a gente tem uma certa resistência, a gente tem uma certa antipatia com aquela pessoa, e isso às vezes nos causa até um desconforto, porque, gente, é um pai, é uma mãe, é um irmão, uma irmã, e a gente não consegue se sentir à vontade com aquela pessoa, a gente tem uma desconfiança daquela pessoa, e aquela pessoa às vezes não fez nada, mas é nessa encarnação, né? Então, a gente sabe que é exatamente ali, nesses pontos, com essas pessoas, que a gente precisa mais se dedicar, a gente precisa mais se educar ali para conviver, para aprender a amar, né? Como ele disse aqui, ó, a mais sublime, a caridade, né? E a caridade, quando a gente fala, geralmente a gente associa a caridade material, né? Mas a caridade que Jesus vem nos falar, que ele nos ensina, é a caridade que envolve a indulgência, o perdão das ofensas, o esquecimento, né, das mágoas. E olha como a gente sabe que é difícil, né? Caridade é uma coisa que requer, né, paciência, um processo, humildade, porque a gente sempre quer ter razão, né? A gente sempre acha que está certo. Nosso orgulho sempre aí, às vezes, nos dirige. E a gente vai aí passando pela vida, por cima das situações e das pessoas. Eu sou assim, então quem quiser que me aceite. E a gente vai tocando a vida aí. Só que não é assim. Então, a gente vai vendo que a gente tem realmente, né, essa resistência voluntária, né? Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção, né? Porque às vezes a gente age em muitas situações, a gente ajuda, a gente é solidário, a gente é solícito, mas a gente no fundo está assim, o que eu vou ganhar com isso, né? O que isso vai me beneficiar? Eu vou ajudar fulano para lá na frente fulano me ajudar.
A gente sempre tem essas segundas, terceiras e não sei quantas intenções. A gente ainda não consegue, né, exercer o bem pelo simples prazer de exercitar o bem. A gente sempre quer alguma coisa em troca, né? A gente sempre ali, a gente ainda não está com essa bola toda, né, de fazer o bem e não querer retribuição ou não querer uma gratidão, né, um gesto de reconhecimento. Não, a gente sempre ajuda, mas fica esperando ali. Pô, eu vou ganhar o quê? A pessoa nem me agradece, né? Fazer o bem pelo simples fato de fazer o bem. A gente ainda não está lá, mas vamos chegar lá, né? Isso é que é importante, porque falar de perfeição é isso, é a gente entender, né, que é um processo, a gente é criado, várias vezes a gente fala isso aqui, criado, todos nós somos criados simples e ignorantes. Não temos conhecimento e vamos adquirindo esse conhecimento através das nossas experiências, desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, melhorando as nossas escolhas, né, com o objetivo de ser perfeito. Né? Então, a gente vê a trajetória que é para lá que nós estamos caminhando. Mas com que velocidade, de que forma, aí depende de cada um. Vai depender do desenvolvimento, vai depender das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, em querer saber, em querer adquirir conhecimento, em estar aqui hoje, né? Em estudar a doutrina espírita para que a gente vá aprendendo, para que a gente vá compreendendo o que é essa perfeição, né? E é um processo, como a gente vai vendo. E aí, seguindo aqui nessa, para a gente complementar essa questão aqui, a gente vai lá para o Evangelho, no capítulo 17, que é um capítulo belíssimo, que é o Sede Perfeitos. E aí vão ter várias passagens, ele é extenso, a gente não vai conseguir estudar ele todo. Então, assim, recomendo que quem tenha o Evangelho, chegue em casa ou ao longo dessa semana, vai estudando esse capítulo, porque é muito interessante, vai falar de muitas coisas boas, né? E dentro desse capítulo, Sede Perfeitos, né, vai ter lá o homem de bem, os caracteres da perfeição, os bons espíritas. E aí, lá no finalzinho desse item aqui, que fala dos bons espíritas, vai ter lá, ó, o seguinte trecho que é muito importante. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue se tem firme à vontade, né? Então, aqui fica muito claro que é um esforço que a gente tem que fazer. Esforço mesmo. Porque a gente, muitas vezes, na nossa vida, a gente acha que o inimigo ou acha que a maior dificuldade está fora de nós, mas não está. Ela está dentro de nós. Como eu disse. Por isso que a doutrina é muito clara e exorta muito a questão do autoconhecimento, desse olhar que a gente tem que ter para dentro. Mas é um olhar também de amor, de carinho, né? Porque muitas vezes o que acontece quando a gente começa a estudar a doutrina espírita? Acho que todo mundo acaba passando por essas fases. A gente estuda, a gente se maravilha com a doutrina, a gente quer,
né, absorver, a gente se empolga. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo o quanto de trabalho a gente tem que fazer. Mas é um trabalho que começa aqui dentro. É uma busca pela perfeição, é uma busca pelo melhoramento. Mas isso também tem que ser com amor com a gente, porque às vezes a gente entra num processo de autocrítica, de autopunição. Meu Deus, eu estudo, eu não consigo fazer nada certo. E a gente entra num processo de cobrança e de martírio, né? E não tem que ser assim. E às vezes a gente fica se achando nada, fala, não adianta estudar, eu não consigo me melhorar, eu sou egoísta, quando eu vejo eu estou fazendo as coisas que eu não quero. Né? A gente fica nesse extremo de coitadismo, de autopiedade, ou a gente vai para o outro extremo, que é o de perfeccionismo. Né? De querer fazer tudo certinho, de querer manter tudo ali, né, sob o nosso controle. Nossa, eu acabei de estudar lá sobre o egoísmo. E aí, quando a gente vê, a gente está fazendo alguma coisa, né, que demonstra o estágio que nós estamos. Nós não podemos fugir disso. Nós temos que aceitar e fazer o que estiver ao nosso alcance para nos transformarmos. Mas sem também, porque o perfeccionismo, ele carrega muita culpa, ele carrega muita cobrança. E também nos deixa paralisados, porque o mundo não é perfeito. Nós não somos perfeitos, as pessoas não são perfeitas. E a gente quer encaixar, né, o mundo, manter ele sob o nosso controle, achando que tem que ser da nossa maneira. A gente sempre acha que é melhor para a vida do outro, né? E às vezes a gente opina, a gente julga o outro, mas a gente não olha para dentro. A gente tem dificuldade. Então é um equilíbrio que a gente tem que buscar, para não ficar se punindo e também não ir para o outro extremo, de um perfeccionismo que a gente não tem e o outro também não. Né, de manter tudo sob controle, de manter tudo ali. E também é um outro extremo que a gente fica aí. Né? Então, a gente tem que tentar ali, como dizem os budistas, caminho do meio. A gente tem que tentar equilibrar. A gente tem que se conhecer, mas também respeitar o nosso processo de crescimento. Porque não é do dia para a noite. Quantas encarnações, às vezes, a gente vem cultivando um tipo de pensamento, um tipo de vício, né? de todas as ordens. E a gente vem para cá exatamente com isso, com esse compromisso, com um planejamento para a gente ir conhecendo, para a gente ir se melhorando. E talvez nessa encarnação a gente está tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de estudar, de saber, e só em outras encarnações é que a gente vai ter a oportunidade de colocar isso aqui em prática. Mas agora já é importante, porque interiorizar isso aqui é muito importante. Estudar, se dedicar, mas também, né, colocar aí isso para dentro, né? Internalizar. Né? E o que a gente faz muitas vezes não é internalizar, é projetar no outro. Porque a gente quer cobrar do outro uma perfeição que a gente não tem. A gente quer cobrar do outro uma postura que a gente não tem. Isso é uma incoerência. Como que a gente pode cobrar do outro se a gente não tem? Qual é a recomendação que Jesus nos deu? Amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente não se conhece, se a gente não se ama, se a gente não tem esse cuidado e esse carinho com a gente, como que a gente vai ter isso com o próximo? Né? E a gente exige muito, às vezes, do outro. E o outro também está no mesmo barco, está na mesma situação. Tem as mesmas imperfeições que precisam ser trabalhadas. A diferença é a consciência que a gente vai adquirindo e que a doutrina traz. E com essa consciência também aumenta a nossa responsabilidade. Porque, como disse o Sandro aqui semana passada, não adianta chegar no plano espiritual, eu não sabia. Como não sabia? Todos os anos que você passou lá no centro? Ou vocês estavam lá só para tomar passe, para ouvir palestra? O que vocês estavam fazendo com esse conhecimento? Isso é para todos nós que frequentamos, que estamos aqui falando. Não tem diferença nenhuma. Né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, chegar, eu não sabia. Sabia sim. Então, faça o melhor. E talvez a gente não consiga fazer tudo.
que a gente planejou, o que a gente tem vontade, e está tudo bem. Se nós estamos nos esforçando, se nós estamos com intenções verdadeiras, isso equivale, é isso que será avaliado. Quantas situações na nossa vida? Às vezes a gente comete algum equívoco, mas qual a intenção que estava por trás daquela ação? O que estava nos movendo? E às vezes a gente está bem intencionado mesmo, de auxiliar, de ajudar, mas às vezes não é para ser daquela maneira, né? Ou às vezes a gente aconselha as pessoas, aconselhar, quem somos nós para aconselhar? Mas às vezes um amigo chega, né, com um problema, com uma situação, e pega e fala, e a gente ali, e aí quando vai ver, a pessoa faz ao contrário, e a gente se aborrece com a pessoa. Gente, vem falar comigo, eu peço, eu explico, eu escuto, fala coisa e faz ao contrário, mas às vezes ele não quer que você solucione, o problema não, é só quer ouvir, ele só precisa de alguém para dividir, né? A gente já ouviu muito aqui, o que a gente precisa aprender, não é oratória, é escutatória, né? E às vezes ele só quer estar ali. Quantas vezes? A gente sabe que às vezes uma conversa é o que basta, é um abraço, é estar junto, pronto, aquilo ali já resolve. Não é para você resolver o problema, né? A gente, às vezes, a pessoa chega, a pessoa nem fala, você já está... Por que você não faz isso? Mas ela vai fazer o que ela acha certo. Ela não quer, ela quer a sua opinião e tudo, mas você tem que respeitar o livre-arbítrio dela. Porque ela vai fazer o que ela acha, né? O que ela tem conhecimento, o que a consciência dela acha que é certo, né? E o que a gente tem que fazer é isso. É ampliar a nossa consciência, abrir o nosso entendimento e ver que o mundo é muito vasto, o mundo é de possibilidades infinitas. E cada um vai lidar com uma situação de forma diferente. Cada um tem uma experiência, cada um passou por situações na vida onde aprendeu uma coisa ou aprendeu a outra, né? É uma troca que tem que ter, não uma imposição, porque às vezes a gente quer impor, né, a nossa forma de ver o outro. E tem que ter esse respeito, tem que ver isso é respeito, né? Pela opinião do outro, eu não concordo com você, mas eu respeito, né? A gente perde, eu acho que hoje a gente está muito perdido nisso, a gente se perdeu nessa capacidade de conversar, de dialogar, né? Tudo é uma briga de ego, porque tem que ser o que eu acho com o que o outro acha, se não é a mesma coisa, cada um vai para o seu canto. Sabe? Essa capacidade de aprender com o outro, de ouvir, de ver outro ponto de vista, né? A gente está um pouco perdido nisso aí. Mas, então é isso aqui, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, né? Então, se a gente está tendo isso como base, se a gente está tendo isso como meta, a gente está no caminho certo, né? Para a gente se transformar moralmente. E aí, a gente agora segue lá para a questão 895, que é dentro desse tópico, as virtudes e os vícios. Kardec pergunta o seguinte: a parte dos defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? O interesse pessoal. Simples assim, né? Os espíritos são diretos. O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem, mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, a certas provas, e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é, de fato, tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens do mundo, aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro
de um ponto de vista mais elevado, né? E olha que interessante essa resposta dos espíritos, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa, né, um homem na sociedade, uma pessoa que a gente conhece, que pessoa virtuosa, que pessoa boa. Mas, e geralmente, né, às vezes a gente também se acha assim, né? A gente se acha muito bonzinho, a gente se acha muito especialzinho, né? Alecrim dourado, né? A gente se acha, às vezes, um alecrimzinho dourado. Mas, na hora que a gente vê os nossos interesses mexidos, né? Já falei aqui num livrinho que é muito bom, que é Mexeu no Meu Queijo, né? É um livrinho fininho, mas muito interessante, porque fala disso, né? Vai tudo muito bem, tudo muito bom, até a hora que o nosso interesse é mexido. Ou que uma coisa que a gente quer muito não acontece. Várias situações em que a gente vai sendo, não, eu estou melhorando, eu sou paciente, eu sou tranquilo, eu estou pedindo muito a Deus paciência. Cuidado, cuidado com o que a gente pede. Porque não vai chegar um pacotinho pelo correio de paciência na sua porta. Não vai chegar. O que vai acontecer são situações, experiências, pessoas que vão trazer situações para que você exercite a paciência, para que você exercite a caridade. E aí, muitas vezes, isso vai se mostrar. Quando a gente é contrariado, quando as coisas não saem da maneira como a gente quer, ou a gente pede muito, né? Numa prece, olha, eu queria tanto que acontecesse isso na minha vida, e não acontece nada, né? Mas aí a gente se engana, porque esse não acontecer nada, e muitas vezes o que a gente quer é exatamente o que vai ser a derrocada para nós. É a verdadeira desgraça, às vezes, na nossa vida. Porque a gente está pedindo uma coisa que a gente ainda não tem condições de lidar com aquilo. Então, as nossas necessidades, elas vão sendo atendidas de acordo com o que a gente precisa, para a gente evoluir, para a gente crescer. Ou a gente não confia, porque a gente tem um anjo da guarda, a gente tem Jesus, a gente tem Deus, que sabe das nossas necessidades, mesmo antes que a gente peça. Então, muitas vezes, a gente precisa ter esse olhar diferenciado com as situações que acontecem na nossa vida. Porque ali tem um grande aprendizado. Mas a gente precisa ter esse olhar de aprendizado, de aprendiz. A gente precisa ter humildade para compreender o porquê daquilo ali. Porque sempre tem alguma coisa que a gente possa aprender. Mas a gente tem que se colocar como aprendiz. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente reclama, a gente esperneia, a gente age como aquela criança que quer muito alguma coisa e quando ela não consegue, né, se joga no chão, faz aquela pirraça toda. E muitas vezes a gente age dessa forma. Então, situações que se repetem, né? Tantas situações que se repetem na nossa vida. Gente, né, por que eu estou atraindo esse tipo de experiência, esse tipo de situação na minha vida? Porque provavelmente aquilo está se repetindo porque você ainda não teve o olhar de aprendiz. O que isso está querendo me ensinar? Para que isso está acontecendo na minha vida? O que essa pessoa está trazendo para mim? E a gente não olha dessa maneira, a gente só reclama, a gente só vê a dor, a gente só vê a falta, a gente só vê a limitação. E muitas vezes ali tem um grande aprendizado necessário. E são aprendizados que nós pedimos muitas vezes. Sabe, aqueles recadinhos assim, sabe? Da espiritualidade, olha, fique atento, olhe os seus pensamentos, cuide da sua saúde. Tantas coisas, né? Que a gente tem e que são ajuda da espiritualidade para que a gente conduza diferente a nossa vida, para que a gente mude os pensamentos, para que a gente tenha esse olhar diferente e ressignificar as situações, né? Porque às vezes a gente reclama e a gente passa pelas experiências sem aprender o que aquilo ali está trazendo.
Porque, muitas vezes, o que está à frente? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Eu não preciso aprender isso, eu já sei tudo. Eu não preciso de ninguém. Como não? Como a gente não precisa? Um dia desse, eu estava sentada, né, que o Sandro falou que muitos irmãos, né, evangélicos, antes ali de se alimentar, eles agradecem, né, param, se alimentam ali, fazem uma prece em gratidão àquele alimento. Um dia desse eu estava tomando meu café da manhã, estava pensando, falei, gente, quantas pessoas trabalharam para eu hoje estar sentada aqui tomando um café com um pãozinho ali na mesa? Teve a pessoa que plantou o trigo, teve a pessoa que transformou em pão, teve a pessoa que transportou, né? Tem a pessoa que vai lá comprar o pão, né? Tantas coisas que às vezes a gente não se percebe, né? Porque a gente chega, a gente senta, a gente tem as coisas, mas a gente não sabe quantos, né, trabalhadores, quantas pessoas se dedicaram ali para fazer aquele alimento, para transportar a semente, né, que teve o trabalho de germinar num solo ali que estava apropriado. Tantas coisas que a gente vê que são tão simples e que às vezes a gente não se dá conta no nosso dia a dia. E às vezes a gente levanta de mau humor, a gente levanta irritado, a gente já levanta estressado. E você levanta respirando. E você levanta caminhando. Você se arruma para ir a um trabalho. Tantas coisas que a gente tem às vezes na nossa vida. E pelo simples fato da gente ter, a gente esquece que muita gente não tem. Não tem a liberdade. Não tem trabalho. Hoje eu vi uma cena tão linda. Era na hora do almoço. Um carro parou ali no Paissandu, começou a distribuir quentinha, né, para as pessoas em situação de rua, para os catadores. Olha que gesto bonito. Isso é a Páscoa, né? Religião, espiritualidade é fora. Não é só aqui dentro. A gente pratica fora, né? Atos bonitos, generosos, mas o que dá ibope? A desgraça, as coisas ruins e as coisas boas que acontecem. E as coisas que a gente tem que agradecer. Tantas coisas, tantas coisas. E às vezes a gente não se dá conta disso. Né? Só porque a gente tem, porque é o corriqueiro no nosso dia a dia, a gente perde a capacidade de ser grato. Tantas coisas que a gente pode ser grato, tantas situações, e que muitas pessoas não têm. Né? Muitas pessoas não têm com que se alimentar, não têm trabalho, não têm um propósito, estão aí perdidas aí em tantos vícios, iludidos aí com a matéria, né, de que a gente está aqui para ser bem-sucedido. Bem-sucedido em quê? Em ter bens materiais? Muito bom a gente trabalhar, conseguir as coisas com o nosso trabalho, com o nosso esforço, mas são coisas materiais, meus queridos. Enquanto o foco da humanidade está no ter, né, ter mais dinheiro, ter poder, ter status, o ser fica relegado a segundo e terceiro plano. E aí a gente se queixa das coisas estarem assim? O que nós estamos valorizando? Quais são os valores que nós estamos buscando? Quais são os valores que nós estamos cultivando em nós? Será que a gente está realmente entendendo a vida futura? A gente está entendendo que a vida continua, que a gente vai deixar o que é da matéria na matéria, que o nosso corpo fica, vai ser transformado. E o que é o do espírito? A nossa verdadeira propriedade, que são essas virtudes que a gente veio para trabalhar. Elas não podem ficar num segundo plano. Não, elas têm que ser a nossa meta principal. A gente tem que exercitar através do nosso trabalho, através da doação, do amor, do cuidado. Isso, entender, né? Hoje, a gente, né, os católicos estão comemorando a Páscoa, que é o renascimento. Mas renascimento de quê? É o renascimento que a gente tem que fazer com a gente todo dia. Ai, meu Deus, eu tenho tanta dificuldade nisso. Me ajuda. Que eu seja melhor, que eu tenha coragem, que eu tenha força.
É isso que a gente tem que pedir. Né? E a gente não, meu Deus, hoje eu tenho que sair, meu Deus, tenho que trabalhar, tem que atender não sei quem, tem que fazer não sei o que lá. Que bom! Você está exercitando a sua capacidade, a sua inteligência, a sua moralidade. Não é se isolando que a gente evolui. Como é que a gente busca a perfeição? É na vida, é lidando, é trabalhando, é lidando com o próximo, com aquele cliente difícil, com aquele paciente que... Né? Eu, então, na minha profissão, que eu sou dentista, todo mundo morre de medo, todo mundo tem pânico, tem horror. Então, assim, eu tenho que exercitar da melhor forma possível, né? A minha profissão, entendendo, né? O paciente às vezes chega, o procedimento é meia hora, mas a consulta é 1h30, né? Porque cadeira de dentista tem formato lá de divã. Então, é ali aquela troca. Você ouvir, você deixar a pessoa falar, você ouvir os medos e você tentar proporcionar a ela uma outra visão, né? Tem que ressignificar, porque todo mundo acha que é uma cadeira de tortura, né? A gente escuta essas coisas, mas não é. Né? A gente tem que mostrar para a pessoa que ali a gente quer promover a saúde, que a gente quer fazer o bem. Né? Então, assim, cada um de nós ali, na nossa lida, na nossa profissão, né, no aprendizado, é isso que a gente tem que fazer, ter esse olhar de amor e de caridade com o outro, de paciência. Porque a gente quer indulgência e quer ser tratado com amor, mas às vezes a gente não trata o outro com indulgência, não trata o outro com amor, e a vida é um doar e receber, né? É um ciclo, é um doar e receber. Então, a gente tem que estar atento com essas coisas aí. E aí, tem uma parábola dentro desse capítulo, que é o Sede Perfeitos, que é uma parábola muito interessante e que, às vezes, a gente estuda, e como disse o Sandro na semana passada, às vezes a gente escuta, né, lê as parábolas, a gente não entende muito bem, né, o que se passa. Ele até falou da dificuldade dele nas parábolas. Eu parei nessa parábola aqui do semeador, né? Que a gente já estudou. Mas aí eu fui ler e fui buscar outros, né, esclarecimentos, fui estudar, me aprofundei mais nisso. E essa parábola, para mim, ficou bem diferente, né? Então, vamos estudar ela aqui, né? E é uma parábola que a gente nota uma coisa interessante. Geralmente, né, o ensino de Jesus era através de parábolas. Ele usava ali as situações do dia a dia, né, das pessoas ali. E nessa parábola, Jesus fala a parábola e ele explica essa parábola. É muito interessante isso, eu nunca tinha reparado isso. Né? As outras parábolas são as citações, mas nessa aqui em especial, Jesus explica as passagens, né? Essa passagem. Então, vamos a ela. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra, onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E aí ele vai explicar, Jesus explica a parábola. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração.
esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria, no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições, por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem, logo, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra e o que escuta é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Olha que interessante, né? E aqui, quando a gente se depara com essa atitude, né, que era corriqueira ali de semear, de plantar, né? A gente começa a pensar, que sementes são essas? Que são essas sementes que a gente está ouvindo aqui nessa parábola? As sementes é a palavra de Deus. Né? São as sementes, a palavra de Deus. É a revelação divina das suas leis. Isso são as sementes. Né? E fazendo uma analogia, a gente vê 4 situações aqui. Né? Primeiro, elas caem ao longo do caminho. Depois, elas caem entre pedras. Né? E aí, só tem um pouquinho de terra, elas logo brotam, mas não tem raiz, não tem sustentação. Vem o sol, queima e elas morrem. As outras caem entre espinhos, né? E aí os espinhos crescem, abafam e ela não consegue germinar. E a outra situação, que é terreno, quando ela cai num terreno fértil. Mas mesmo quando ela cai no terreno fértil, não é igual. Ela não se produz. Ele fala aqui 100, 60 e 30. Então, é também uma produção gradativa. Vai depender de situação ali, do solo, das condições. E nós temos que analisar quem nós somos. Se nós, em que estágio nós estamos? O caminho representa o quê? A beira do caminho, né? Está ali, tem uma lavoura e é o caminho por onde as pessoas circulam, ou seja, vai cair ali a semente, né? Os pássaros vão vir e vão comer, ou seja, não tem proveito. Quantas vezes nós somos esse caminho que não produz frutos? Outras vezes, nós somos as pedras, né? Porque esse ensinamento chega, é muito bom, mas ele não cria raízes. A gente estuda a doutrina, mas não internaliza. E aí passam pelas situações, as dificuldades, e aí logo a gente desiste. Porque eu vou lá no centro, né? Eu tomo passe, eu levo minha água frutificada, eu escuto palestra, mas nada muda na minha vida. O que a gente está fazendo? Será que a gente não está deixando de criar raízes mais profundas? Que é internalizar esse conhecimento? Muitas vezes a gente é espinho, nós somos esses espinheiros ali, né? Todos nós temos essa semente divina dentro de nós, dentro do nosso coração. Mas a gente abafa porque a gente deixa as preocupações da vida, as preocupações materiais, o dinheiro, as posses, abafarem essa semente. E outras vezes nós somos o terreno fértil, que vamos produzir 30, evoluindo mais, produzimos 60 e depois vamos produzir 100 por um. Olha que interessante a gente perceber. E o que é o espírito? É exatamente isso, meus queridos. Nós saímos da ignorância, da simplicidade. E a gente vai adquirindo ao longo das encarnações. A gente vai germinando, a gente vai melhorando, a gente sai, né, de espíritos primitivos ali, passa para espíritos medianos, e a gente vai, tem ali a escala espírita.
a progressão espírita, nós vamos avançando pouco a pouco. Então, nós estamos aí passando, sendo caminho, sendo pedras, sendo espinhos e aprendendo a ser terreno fértil. Para que esse estudo, para que esse conhecimento nos auxilie na nossa caminhada. Né? E a gente é um terreno onde tem essas sementes divinas, esses potenciais estão todos no nosso espírito. Mas nós precisamos trabalhar essa terra. Nós precisamos trabalhar para que isso tudo dê frutos. E são frutos que vão nos beneficiar, mas que também vão beneficiar a todos. Nós não estamos sozinhos. Nós não podemos evoluir, pensar na gente e esquecer o entorno, esquecer as outras pessoas, esquecer o nosso papel na sociedade, que é procurar ter bons pensamentos, que é procurar cultivar coisas boas, ações boas, trabalhos no bem, que vão nos trazer paz, que vão nos trazer felicidade. A felicidade, não a felicidade utópica, a felicidade das ilusões, que a gente veio aqui para ser feliz. Sim, a gente veio para ser feliz, mas dentro das limitações que nós temos e que um planeta de provas e expiações tem. É uma felicidade relativa. Não é vir para cá passeio, né? Como se fosse só para isso. Trabalhar, ganhar dinheiro, né? E às vezes fica aí e morre e vai. Não, a gente tem um grande propósito. Cada um de nós tem uma grande missão, né? Tem um compromisso, porque nós assumimos isso antes da nossa encarnação. Esse compromisso de evoluir, né? Quando a gente está lá antes de vir para cá, a gente planeja, a gente organiza, né? Todo um plano, claro que é flexível, porque nós temos livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio a gente não perde, a gente tem antes, durante, vai ter sempre. E a gente também vai desenvolver esse livre-arbítrio. Então, são situações que são necessárias. E a gente vem para cá e esquece. Né? A gente quer, se entorpece, se ilude com a ilusão de que a gente tem que ter. Ter é legal, é muito bom. Vamos conquistar as coisas, sim, com o nosso trabalho, ter um bom carro, ter uma boa casa, poder viajar. Esse planeta é lindo, gente, é maravilhoso. Vamos conhecer, tem tanto cantinho aí. Falei na outra semana que eu fui para Arraial do Cabo. Fiz a maior propaganda e faço, porque é um lugar lindo. Lindíssimo. Quem não foi, não perca a oportunidade. Né? Parece o Caribe. Parece que você está no Caribe. E aqui, Arraial do Cabo, estado do Rio. Lugar maravilhoso, né? Tantas coisas bonitas. A gente mora numa cidade tão linda, né? Que tem tanto verde, tem tanta natureza. E às vezes a gente não tem esse olhar, né? É bom, é para a gente aproveitar também. Mas não podemos esquecer da nossa maior missão, que é o aperfeiçoamento moral. Quer ser, quer trabalhar nisso aí, né? E aí vem um complemento aqui dessa parábola, que é muito interessante, que faz uma analogia com a doutrina espírita, né? A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para os quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dá? Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles não vêm mais do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bom os conselhos e os admiram,
mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos, a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos, né? Porque as pessoas, né, gostam muito da doutrina, querem aprender, querem saber como é que é, mas ficam curiosos, né, para saber como é que é, né, reunião mediúnica. O que acontece na reunião mediúnica, né? Que as pessoas ficam curiosas, vêm para o centro, começam a ter contato com a doutrina e quer falar com o espírito, né? Mas quando a gente estuda a doutrina, quando a gente está numa reunião mediúnica, que é uma reunião de estudo, é uma reunião onde a gente tem ali, né, o contato com os espíritos através da psicofonia, da psicografia, é importante? Sim, tem a sua importância. Mas vai além disso, né? Além disso, a doutrina ela é clara. A que propósito ela veio? Por que os espíritos, né? A gente vai completar aí, ó, lembrando que é dia 18 de abril, né, é o dia do Espiritismo, que a gente foi nacionalmente aí, né, o dia do Espiritismo, e foi 18 de abril de 1857, né, onde foi aí publicado o Livro dos Espíritos. Né? Estudar é muito importante, entender todo esse mecanismo da vida, da nossa vida, da vida do próximo, o que nós estamos fazendo aqui. Vai além, né, de estudar, tem que ir além. Isso tem que nos transformar. São ferramentas e recursos muito valiosos. São conhecimentos muito valiosos que a gente tem. É uma preciosidade que a gente tem aqui. A oportunidade de ter, de estudar, de praticar, de compreender, né, de estudar. Porque a gente quer vir ao centro, né? A gente procura, às vezes, muitas pessoas procuram o espiritismo ou outras aí, religiões, buscando, né, as soluções para os seus problemas. Ou seja, ou melhor, buscando alguém que solucione os seus problemas. Né? E aí a gente aprende que o conhecimento da doutrina, que o que você aprende dentro de um centro espírita vai te ajudar na vida. Mas se você não utiliza essas ferramentas, não pode, nada muda. Porque são ferramentas, mas como você vai usar, né? É que faz a diferença. Como você está aplicando isso no seu dia a dia. E como eu disse, é um processo. É pouco a pouco. Né? Cada dia fazendo um pouco melhor, para que amanhã a gente esteja melhor do que hoje. Né? Isso é gradual. Então, quando a gente fala de perfeição, a gente entende, né, que é um processo que vai sendo construído. Né? Perfeição não vem pronta, é um processo que a gente constrói. E aí, para a gente terminar, vamos voltar lá para a definição de perfeito e perfectível e vamos ver em qual alternativa a gente está. Perfeito em que não há defeito, ideal, impecável, que está terminado sem falhas, completo e absoluto. Isso é ser perfeito. Perfectível, que é outro adjetivo, que se pode aperfeiçoar, que é suscetível de ser aperfeiçoado, que pode ser melhorado, que se consegue aperfeiçoar, que está sujeito a melhorias. Né? Então, bom, eu me classifico no perfectível, né? Estou longe da perfeição. Vamos chegar lá, mas estamos num processo. Nós somos perfectíveis, ou seja, depende de nós, do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa escolha, né? Trabalhar aí pela nossa perfeição. Né? E aí a gente entende que a gente realmente está submetido a esse processo e a gente tem que agradecer por poder estar estudando isso, por poder estar compreendendo isso de uma forma leve, de uma forma tranquila, né? Na medida das nossas possibilidades, mas que a gente se esforce, porque toda vez que a gente se esforça por se melhorar, todos nós ganhamos. Uma boa noite a todos.